Olha, nós aqui de novo, estamos juntinho, entrevistando o rumbono Paulo do Ogum. Então, inscreva-se no canal, né? Compartilhe, dê um like, nos ajude a continuar com nossa programação, que dependemos de você. Rumbono Paulo. E agora eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos em 2022, né? E nós temos hoje a globalização, há algum tempo já. Como o senhor entende, como o senhor vê essa evolução hoje, o candomblé sendo a todo momento colocado na internet? Hoje, o nosso programa é um exemplo, mas como o senhor vê isso a nível das questões litúrgicas, desses eventos que estão sendo veiculados na internet, como o senhor vê isso? Tem um lado bom, né? E tem um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom hoje nós vemos, é muito bom quando a Rede Globo, ou como a antiga TV Manchete, que lançou novelas com temas, né, religiosos, da nossa religião, né? Como a Globo lançou também há algum tempo o Ojuobá, né? Aquela minissérie Ojuobá. Tenda dos Milagres, né? Tenda dos Milagres. Por um lado é bom, quando se tem alguma reportagem, por quê? Tem muito programa evangélico, nada contra evangélicos, né? Sim, claro. Eu tenho muitos amigos que são evangélicos, mas existem evangélicos e evangélicos. Sim. Né? E é preciso saber que, além de candomblecista ou de umbandista, que a nossa religião tem um trabalho fundamental, né, de preservação do meio ambiente. Nós somos pessoas, né, e a gente procura preservar as árvores, né, o meio ambiente, a gente forma cidadãos, né? O candomblé não é simplesmente só uma religião, né? A gente tem um trabalho social por trás disso tudo, né? As pessoas que vêm para o candomblé, que elas são criadas numa casa de candomblé, elas adquirem conhecimentos até profissionais, né? Nós temos aí, eu tenho vários amigos que hoje dirigem cozinhas industriais, né? Temos pessoas que desenvolveram o trabalho de costura, né? Oficina de trabalhos manuais. Então, a nossa religião, ela gera renda, né? Nós não somos pessoas desocupadas, né? O candomblé hoje, além de foi uma religião só de negros, mas hoje o candomblé tem advogados, tem médicos, tem diversos advogados, médicos, povos de diversas áreas, né? O candomblé hoje era uma religião só de negros. Antigamente era uma religião só de negros, né? Hoje o que a gente vê de branco dentro do candomblé o branco hoje é a maioria no candomblé, né? Então, o que acontece? O bom disso tudo, né, dessa propagação, né, pela internet, de saber que, fora isso tudo, a nossa religião não é uma religião de bruxaria, como dizem alguns evangélicos, algumas pessoas, né, que o Exu é um espírito do mal, que é um espírito... Exu é um espírito alegre. Exu é um espírito que traz caminhos para a pessoa, né? Quando se Exu fosse do mal, ele não ia estar ajudando a pessoa a ter um emprego, né?
a dar um caminho melhor para a pessoa. Entendeu? Exu é alegria, Exu é felicidade, né? Tanto é que a escola de samba esse ano, né, ganhou com a Grande Rio, ganhou com o enredo de Exu, né? Exu simplesmente é a forma mais humana, né, de uma manifestação de orixá, porque Exu conhece tudo da nossa vida. A parte negativa seria para mim a degradação, falácias de coisas que não se deve ter. Eu acho que existe alguns canais, algumas páginas, né, que não deveriam existir, porque quando eu falo do Senhor, eu falo de mim. Se eu apontar o dedo para o Senhor, o mesmo dedo, o outro dedo eu estou apontando para mim. Então, a única parte negativa que eu acho é certas páginas que falam mal ou denigrem a imagem de um. Sabe por quê? O Senhor não vê um pastor falando mal do outro. O Senhor não vê um padre falando mal do outro. O padre não fala se o outro padre fez uma missa mal. O pastor não fala se o outro pastor fez um culto mal feito, né? E é o que deveria acontecer da mesma maneira, a falta de respeito mútuo, né? Eu aprendi um dia com o Sr. Jorge Amanjá, ele sempre me disse o seguinte: o dia que você for visitar algum lugar, se propuser a visitar uma casa que não seja a sua, o que você vê por lá você deixa. Se o dono da casa cortou a galinha pelo pé ou pela asa, isso é problema dele. Se está dando certo para ele, palma para eles. O que você viu lá, por lá você deixa. É o que eu falo, ele me ensinou muito respeito, de respeitar o outro. Hoje a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né? Eu hoje sou uma pessoa muito benquista dentro de Niterói, São Gonçalo, porque a maior parte dos meus amigos são do Efon, são do Quetu, porque eu acho que o candomblé ele é feito para somar, não para subtrair nem para dividir, né? Então, quando eu vou à casa de um amigo, de um co-irmão, eu vou para somar, eu vou pela fé, eu vou para ver o orixá, para ver o inquice, né? E eu acho que cada um tem que fazer isso. É muito triste a gente ver as diferenças. Quando a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ela faz o dia D, todas as igrejas vão. Por que na caminhada da intolerância poucos vão? É onde a gente tinha que mostrar a nossa força. Entendeu? Porque nós não somos a minoria que dizem que somos. Mas enquanto nós não mostrarmos a nossa força, porque isso vai numa guerra de egos que não deveria existir. Cada um é rei na sua casa, né? Mas isso não impede de ninguém, que quando a gente vai num evento desse, a gente vai pela nossa religião, né? É um evento religioso, então a gente vai para enaltecer a nossa religião, não porque é o fulano que está puxando aquela caminhada, ou que é o Bertrano que está puxando, nós vamos pela religiosidade, né? Porque enquanto a gente não mostrar para o governo de quanto nós somos, nós não seremos respeitados. Certamente. Então, para mim, a pior parte, né, a parte mais negativa, é isso aí. A gente tem que procurar esses espaços de mídia para estar fazendo bem, né, para estar procurando ajudar o próximo, entendeu? E não para esse certo tipo de picuinha que não é legal.
O senhor, como radialista, né, que tem um programa, agora talvez com esse espaço que o senhor passou, né, da questão da doença, deve ter dado uma parada, mas fale um pouco aí do seu programa, o que levou o senhor a se incentivar a fazer. Na verdade, eu me descobri radialista, assim, né? Me descobri, não. Foi uma coisa que aconteceu, porque eu fui convidado já há algum tempo pelo Ronaldo Raio de Luz, né, a integrar a sua rádio para fazer um programa voltado para a religião. E eu relutei um pouco, porque eu falei, como é que vai ser? Eu não sei como é que eu... É uma coisa de um mundo totalmente diferente, né? E o que aconteceu? A gente fez um teste e a coisa foi crescendo, o programa foi tomando uma proporção boa, né? Com audiência muito boa, e aí eu acabei curtindo esse lance de radialista, mas foi assim, a proposta que eu fiz era não fazer nada falando muito de axé. Eu não bate-papo, até como a gente faz aqui nesse podcast, né? E foi muito bom. As pessoas, né, pedindo sempre ali, e a gente está sempre interagindo. E só que com um momento, como eu sou funcionário público, né, e eu tive que me afastar um pouco da rádio por questão política, né, que eu exerço um cargo político, tive que me afastar um pouco porque até um certo tempo eu cheguei até a fazer umas entrevistas com várias pessoas da política, mas achei melhor parar com o programa para não acharem, como eu tenho cargo político, né, eu estar puxando sardinha, né, para o meu candidato, né, para quem eu trabalho, coisa e tal. Então a gente deu uma paradinha, e até porque o dono da rádio também estava com uma força política, então a gente achou por melhor a gente dar uma parada com o programa e depois a gente voltar com esse programa após campanha, dar continuidade a isso tudo. Mas é uma coisa que eu gostei bem de fazer. O vírus entrou na veia. Entrou na veia. Entrou na veia, porque assim, é gostoso esse bate-papo, esse dever que eu tenho a cumprir de levar informação, né, de mostrar o outro lado religioso da gente, né, levando uma informação melhor. É muita coisa que acontece que as pessoas assim são carentes de saber, como quando teve a lei Aldir Blanc, né, foi uma coisa que era pouco divulgada e eu consegui levar esse recado. Muito bom. Eu tive um amigo que era evangélico e que foi para a rádio, né, fez um programa, mostrou como era ser evangélico e não ser intolerante. Inclusive, ele trabalhou na pesquisa para o tombamento da casa de... Isso, São Joãozinho da Gomeia. E aí ele trabalhou, né, nessa pesquisa do tombamento. Tinha um busto que ele me levou, que estava lá no museu. Tinha um museu em Caxias, que eu não conhecia, né? Interessante. Lá na Jardim Primavera, se eu não me engano. Tinha um museu, aí tinha um busto do seu Joãozinho da Gomeia, né, que era uma pessoa assim, eu não o conheci, mas o seu Jorge falava muito bem, seu Joãozinho da Gomeia. E aí ele foi uma pessoa que trabalhou, né, com essa pesquisa toda e mostrou que a gente não precisa ser intolerante. Né? Achei maravilhoso. É uma pessoa que eu tenho uma amizade grande, que é o Edson, né? E é um evangélico light, né? Que
conhece, respeita, né? Além de evangélico, ele é professor também. E eu acho que é isso, a gente respeite o meu amém. É isso. E eu respeito o seu axé. Eu acho que todo lugar tem espaço para o amor, né? Sim, o amor tem que prevalecer. Até porque a gente pode falar qualquer idioma. É que para uns é Deus, para outros é Oxalá, para outros é Orumila, né? E é a mesma coisa quando se fala em Deus, Jeová, Alá. Cada um conhece de uma forma. E eu acho que respeito a outra coisa outro recado que eu sempre deixei: no Brasil não existe branco. No Brasil só existe afrodescendente. É uma terra de afrodescendente. Entendeu? Então, vamos respeitar a nossa negritude. Axé. Vamos respeitar a nossa negritude. É isso mesmo, A Fátima mesmo, Fátima de Iemanjá, branca, olhos azuis e se titula negra, porque o pai dela era negro. Né? É o que ela fala: eu sou a mais negra, eu sou uma negra de olho claro só. Às vezes ser negro não é só a cor da pele, é um estado de espírito. É o estado de espírito, né? Então, vamos embora. E a intolerância? Pois é, como é que o senhor vê essa questão, já começou já até desenvolvendo o tema, da intolerância religiosa? Como é a sua abordagem, como o senhor vê lá no seu bairro, na casa de Candomblé, como o senhor recepciona esse problema? Olha só, é um problema para o senhor? Para mim, nunca foi um problema. Até porque a minha vizinhança, né, do antigo barracão, que hoje eu estou de mudança, estou construindo uma nova casa em Maricá. Né? Estou construindo uma nova casa em Maricá. Mas os meus vizinhos, durante 30 anos, mais de 30 anos que eu tive a casa de Candomblé fundada ali, 99% dos meus vizinhos evangélicos. Eu nunca tive um problema com eles. Todos os meus vizinhos... Nossa, que bom. Todos os meus vizinhos amigos. Mas amigos, eu tenho uma vizinha chamada Dona Nice, que já faleceu. Deus a tenha. Mas era uma pessoa esclarecidíssima, uma senhora muito esclarecida, semi-analfabeta, mas muito esclarecida. E um dia ela virou para mim e falou assim: Paulo, você por acaso vai no carnaval? Eu falei: eu vou sim, Dona Nice, eu costumo ir lá no bloquinho, dar uma olhada. Ela: você pode levar o Serginho para mim? Eu falei: levar o Serginho, seu filho? Ela: eu posso. Será que o senhor levava ele com você para mim? Eu falei: tá, mas... Ela falou: meu filho, acontece o seguinte, Deus deu livre arbítrio. Os meus filhos serão evangélicos ou não. Eu estou dando para ele o direito de escolha. Ele tem que conhecer as coisas do mundo. E eu queria confiar você para levar o Serginho. Você sabe que aquilo me tocou tão fundo, porque assim, era uma mulher, uma senhora que sabia que eu era babalorixá, mas que confiou o filho dela, que levava lá no carnaval. O Serginho já é um homem hoje, né? Já era um garoto, já é um homem hoje, pai de filho. Levava ele, às 10h30 da noite eu trazia ele, entregava ela: muito obrigado, meu filho. E assim foi todos os carnavais. Dona Nice, isso, os filhos dela são vivos e pode falar a mesma coisa, ela é falecida, mas o Serginho também, o rapaz. Dona Nice era uma pessoa que, quando chegava alguém no barracão, ela, vizinha quase de frente, ela: ô, seu Paulo não está aí não. Ele só vai estar aí aos sábados. Você quer deixar algum recado? Então, era uma pessoa que... E, assim, teve um dia que eu cheguei e falei para ela... Não, minto. Ela chegou e me convidou para ir no aniversário dela, mas... você quer vir no meu aniversário, Paulo?
Só que vai ter um culto. Eu falei, não tem problema nenhum. E eu fui no aniversário, teve o culto, e ela virou para as pessoas e falou o seguinte no culto. Ela falou, o seu Paulo é ali do terreiro, é meu vizinho, meu amigo. Agora, o que eu acho bonito dele é que ele nunca desrespeitou a gente por a gente ser evangélica. Eu falei, mas, meu Deus, como é que eu ia desrespeitar? Ainda mais a senhora, né? Não sei o que. Ela falou, acho muito bonito isso. Que tem pessoas que acham que a gente é evangélica, que a gente... Eu falei, não, nunca respeitou. Ela falou assim, outra coisa, eu nunca vi o senhor fazendo nada de maldade. Uma grande mulher, né? Foi uma grande mulher. Eu tenho vários relatos. Eu tenho a mãe de uma grande amiga minha, né, que era minha vizinha também, vizinha lá também, a Céia, e a mãe dela era evangélica. Também fui muitas vezes na Igreja Batista lá do Pacheco, né, junto com ela para ir no aniversário, não sei o quê. E ela sempre falou, meu neto, vem tomar um café comigo. Meu neto, vem almoçar comigo. E evangélicos. O único problema de intolerância é você saber respeitar o lugar de cada um. Mas eu acho assim, tem pessoas que... Eu acho que os evangélicos mais antigos, né, são aqueles que são mais light. Hoje existe uma propagação de intolerância muito grande, né? A intolerância está muito grande, mas eu nunca tive esse problema de intolerância com a minha vizinhança, sempre foi muito tranquilo. O único problema que eu tive, que eu sempre tive muito filho de santo adolescente, então só numa escola, no CIEP, lá em Vista Alegre, que eu tinha, deixa eu ver quantos era o Wallace, Pejigan, Amanda e... Wallace, Pejigan, Amanda... e a Caroline. Então as crianças lá do terreiro. A Caroline já é feita já há um tempão, né? A Amanda era Bian, o Wallace era Bian e o Pejigan era o Ganso Suspenso, mas tudo moleque. E aí começou a ter uma intolerância com a diretora, e as crianças vieram conversar comigo sobre isso. Eu falei assim, eu vou lá no colégio. Aí fui ao colégio, me apresentei e expus a situação para ela, que essas crianças eram lá do terreiro e que não podia acontecer isso, e que se caso acontecesse, na época eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu ia levar isso até o conhecimento da Secretaria de Educação, relatei tudo e a gente então ia abrir um processo. Acabou que ficou tudo bem, né? A diretora pediu desculpa, que não ia acontecer mais, e aí me confessou que já tinha sido espírita e que recebia a vovó Catarina e que não sei o que. Eu falei, então a senhora teve seu livre-arbítrio, né? Então deixa minhas crianças em paz, né? Porque aí fica tudo bem. Então foi o único, depois disso não teve mais problema nenhum. Foi o único caso assim de intolerância que eu tive, foi esse, na escola com as crianças. Os meus filhos, né, os pequenininhos, eu já ensino a eles tudo o que é, o que não é, porque, igual Paulinho, ó, você tem seu Lagdibá aqui, a sua marca, coisa e tal, mas tem que, se alguém perguntar, isso aqui é um segredo nosso. Entendeu? Porque o Paulinho já é bem mais esperto, então quando ele tinha alguma intervenção, ele já sabia o que respondia. Entendeu? Que estudava em colégio particular e a professora,
pulseira é essa aí? Ele falou, isso aqui é uma particularidade minha e a senhora não deve se meter com isso. Pronto, acabou. Resolvido. Resolvido o problema. Entendeu? Então, o problema tem que ser resolvido. Assim, a educação da criança no axé é muito boa, né? Porque quando a criança ela vem educada no seu axé, ela sabe quais as respostas que elas vão dar, né? E evitam muitos problemas. Sim. O que o senhor vê hoje dentro do culto, né, de diferença para a sua época? Sabemos nós que o povo antigo era mais unido, né? Um estava na casa do outro, não interessava se era jeito, se era Ifon, se era Queto, se era Angola. Hoje a gente vê muita ostentação e as coisas cambiando para um outro lado. O que o senhor vê e percebe de diferença daquela época para essa época? Olha, a diferença para mim é uma modernidade que eu não acho legal. Uma educação para algumas casas, gente, não estou generalizando. Certamente. Uma educação que não é legal. O senhor quer ver uma coisa? Eu achava muito bonito, na casa do meu pai, na festa de Iemanjá, o senhor Aderman de Oiá, que era do Quetu, vinha para a casa do seu Jorge para se preparar para Inhansã pegar a cabeça dele, para ele participar daquela festa. Tinha uma amizade. O meu pai de santo, quando ia, a gente sempre foi para a casa de tio Zezinho, se preparava para aquilo ali, né? Da mesma forma, já era o mesmo axé. Eu levo esse legado para mim. Isso eu aprendi. Hoje eu vou numa casa, eu tenho muitos amigos de culto diferente, como mãe Márcia do Oxum, lá do Cantuá, né? Eu tenho filhos pequenos na casa dela. A Márcia do Oxum, a gente era adolescente amigo, né? Eu conheço a família toda, a família Gonçalves eu conheço toda, né? A tia de Fátima era o segundo barco da casa de São Miguel. Então, assim, a nossa história já é muito grande. O pessoal da casa do Angola, né? Ondeolá, Edson Jorge da Silva Ondeolá, meu amigo de mais de 40 anos, eu tenho um filho pequeno lá dentro, seu Valdemar da Silva Costa, Cauê Zedi, seu Dioclésio Tata Luemin. Então, eu sempre tive essa entrada, mas uma entrada com respeito, porque onde eu entro pela porta dos fundos e saio pela frente. Eu acho que falta isso. Como eu tenho um grande amigo, Alex Dogum, do Axé Arrastão, um beijo grande, irmão, que assim, os filhos de santo do Alex são de uma educação sem igual. A gente entra na casa do Alex, eles não sabem o que fazem para agradar a qualquer um. Não é, porque é o pai de santo, não. Qualquer visitante, eles são ali muito agradáveis, muito solícitos. O que falta no candomblé é isso. Não é luxo. Eu acho que o luxo está estragando muito a religião. Sim. O luxo estraga muito a religião. A soberba, essas coisas não é legal. Mas o senhor falou de Maricá. Maricá está recepcionando a nossa casa lá, a casa do Ogum lá. Maricá agora é um novo sonho, né? É um sonho realizado. Graças a meu Ogã Brian. Foi um sonho do recomeço, uma nova história, né? Uma nova história para mim, para Ogum. Sim. É um recomeço, é um lugar que eu vi, me apaixonei, e é o lugar que eu quero recomeçar. Olha, que bacana, meu irmão. É o lugar que eu quero recomeçar. Olha, Maricá recebendo mais um presente. Mais um né? presente. Nossos irmãos lá de Maricá. Maricá é uma terra que sim, que eu vi
e me apaixonei. E depois que eu me apaixonei... Bacana. A gente está chegando no final dessa entrevista. Fazer o que acontece. Mas vamos ter outras oportunidades. Certamente. Mas a gente gostaria que o senhor deixasse aqui um recado, né? Sim, claro. Um recado para aqueles que estão chegando para o candomblé, aqueles que estão chegando, não só para o candomblé, mas como para a Umbanda, né? O que o senhor diria para essas pessoas, né? Já que a gente está vivendo um período onde as pessoas estão de muito nariz em pé, achando que são, né? Muita coisa, espiritualmente falando, quando, na verdade, quem é mais é o sagrado, né? O sagrado. Bom, o recado que eu deixo, nós não somos... Nós somos escolhidos, né? Na realidade. O recado que eu deixo é que vocês